boa noite, graça e paz, Deus abençoe sua vida. É sempre uma alegria estarmos juntos, sempre um privilégio podermos cultuar ao Senhor juntos. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de podermos cantar ao Senhor, exaltar ao Senhor, pelo privilégio de termos esses irmãos servindo Tua igreja e nos ajudando, Deus, nesse momento tão valioso e importante que é a oportunidade que temos de cantar quem Tu és, as Tuas obras, as Tuas promessas. E nós exaltamos ao Senhor, Deus, por essa bondade sobre nós, que é nos dar um tempo de louvor como esse. Nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco, agora através da exposição da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe com a capacidade de compreender Tua Escritura, com a capacidade de compreendermos a Tua vontade, de entendermos a revelação que o Senhor mesmo deu a nós. Que nós possamos, com a Bíblia aberta, ouvir a Tua voz essa noite. Que não seja sabedoria humana, que não seja nenhuma capacidade humana, mas que seja a voz do Teu Espírito ao coração de cada um de nós, a nos ensinar e instruir. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu quero, antes de iniciar essa palavra, dar uma explicação, um momento introdutório, porque nós temos, nas últimas semanas, falado sobre o livro de Atos. Hoje é a 4ª semana em que nós iniciamos a exposição do livro de Atos. A nossa ideia, a nossa intenção é expor o livro todo, mas nós vamos fazer isso dividindo essa exposição em algumas séries. A primeira delas é essa que nós chamamos de Origens, que é uma exposição de Atos do capítulo 1 até o capítulo 9. Nas 3 semanas anteriores, nós olhamos para o primeiro capítulo. E é um capítulo que faz uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele faz uma transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, ao menos a prática dessa Nova Aliança. E nos mostra alguns modelos e algumas práticas do Antigo Testamento ainda em uso e uma transição para as práticas da igreja como nós temos hoje. Então é um capítulo muito interessante. Nós vimos nesse capítulo porque Lucas o utiliza, ainda que talvez, certamente a intenção de Lucas não era que isso fosse um capítulo como nós conhecemos hoje, o livro era escrito de uma forma contínua, mas a intenção de Lucas com o texto que nós vimos até agora é trazer uma espécie de fundamentos da compreensão de Lucas, da visão de Lucas, daquilo que Lucas enxergou dentro da sua pesquisa, porque tudo o que nós vemos aqui é o trabalho de uma pesquisa de Lucas, ainda que inspirado por Deus, e isso é inegável, Deus inspirou Lucas nessa escrita, porém é fruto de um trabalho de pesquisa de Lucas, e aqui em Atos, mais do que isso, muitas das coisas relatadas ele presenciou, ao contrário do seu relato do Evangelho de Lucas, aqui ele está presente em muitos desses momentos. Mas o importante é que ele nos dá alguns fundamentos para que a gente possa compreender o que ele vai explicar a partir dali. Nós vimos, por exemplo, na primeira semana, que o Evangelho tem algumas características que o diferenciam de qualquer religião, de qualquer outra forma de crer. Nós vimos também que um discípulo saudável tem características claras, que Lucas nos apresenta aqui como eram os discípulos daquele momento. E é muito claro cada característica que eles têm. Nós vimos também alguns princípios, isso a gente viu semana passada, para tomarmos decisões. Como a igreja primitiva tomava decisões, como a igreja primitiva olhava para a importância, que importância que ela dava para as decisões que precisavam ser tomadas. Mas hoje nós iniciamos o capítulo 2. E você sabe que o capítulo 2 trata do dia de Pentecostes, trata da festa de Pentecostes, onde a promessa de que o Espírito Santo seria enviado à igreja se cumpre. Portanto, ele é um capítulo delicado. Delicado por quê? Porque nós somos uma igreja histórica. Porque nós somos uma igreja
cujas tradições remontam basicamente à igreja primitiva. Claro que nós vamos ter uma parada mais breve, olhando para trás, né, na Reforma Protestante, ali no século XVI. Voltando alguns séculos, vamos ter uma parada lá em Agostinho, que vai sintetizar muito daquilo que é a nossa teologia, mas basicamente a Reforma Protestante, ela não é um movimento de recomeço, não é um movimento de novo início, não é um movimento novo. Ele é uma busca pela retomada das antigas doutrinas, das doutrinas bíblicas, aquelas que Agostinho organizou, mas que essencialmente a igreja primitiva compreendeu a partir do momento em que tiveram a Escritura diante de si. Por isso, são textos complicados. Mais do que complicados, são textos que podem causar controvérsia. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela é possivelmente 90% pentecostal ou neopentecostal. E que vão olhar para esse capítulo 2 como quase que o fundamento de toda a sua teologia. Pelo menos a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina do culto, tudo isso é moldado basicamente pelo capítulo 2 de Atos. Por conta disso, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que nós não vamos fugir da exposição daquilo que é a nossa fé. Nós, como uma igreja histórica, como uma igreja cuja tradição remonta à Reforma Protestante e à igreja primitiva, nós vamos expor aquilo que os nossos irmãos e pais da fé expuseram ao longo de toda a história. Em segundo lugar, eu quero fazer isso devagar. Eu não vou pegar trechos grandes para que nós possamos lidar com esses textos de uma forma sábia e de uma forma a não ter dificuldade para a nossa compreensão. Porque a nossa intenção não é, de forma nenhuma, confrontar pelo confrontar. A gente quer expor. Se nós expusermos as Escrituras, nós estaremos alcançando o nosso grande objetivo. Nós não temos nenhum outro objetivo senão expor as Escrituras. Aquilo que é fruto dessa exposição, nós dependemos completamente do Espírito Santo em agir no coração de cada um de nós. Então, eu queria deixar isso claro, porque vocês sabem que eu, quando me empolgo, eu sou sarcástico e irônico. Às vezes, né? Então, não entenda isso como nenhuma crítica, não entenda isso como minha natureza. Essa parte você dá um desconto, essa parte o Espírito Santo não falou, fui eu mesmo. Tá? Então, essa parte da ironia você deixa de lado e entenda só aquilo que for a exposição para a glória de Deus. Amém? Então, vamos lá. Hoje, o título que eu dei para essa nossa mensagem é Cheios do Espírito, porque nós vamos iniciar o capítulo 2 de Atos. E nós vamos ler apenas 4 versículos. Lembrando, irmãos, que a igreja, ela é contada como inaugurada, vamos dizer assim, a partir daqui. Tá? Claro que antes a igreja é ensinada, a igreja é experimentada até por diversos discípulos, mas é a partir daqui que nós vamos ter a igreja como nós conhecemos hoje. Organizada, com liderança, com teologia definida, com tudo aquilo que é a igreja hoje. Vai ser a partir do capítulo 2 de Atos. Então esse texto é fundamental para que a gente compreenda, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que realmente é a igreja da forma como o Senhor nos ensinou. Eu quero ficar só com 4 versículos hoje. Não se empolgue, isso não quer dizer que a mensagem vai ser mais curta. Só quer dizer que eu vou explorar menos versos. Tá bom? Então, eu sei que esse sorriso que você deu aí, dizendo, olha, a mensagem vai ser mais curta hoje, não vai acontecer. Mas, permitindo o Senhor, nós vamos olhar com cuidado para esses 4 versos do capítulo 2 de Atos. Se você quiser acompanhar comigo, por favor. Isso. Aê, muito obrigado. Então, por favor, passa aí que eu tiro a mão, prometo. Volta aí, por favor. Isso, muito obrigado. Vamos ler os 4 primeiros versos do capítulo 2 de Atos, para que a gente possa então começar esse nosso tempo juntos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Bom, esse é o início de um relato mais amplo do cumprimento, como eu já disse, da promessa de Jesus de que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos para capacitá-los a serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ideia é que com a vinda do Espírito Santo, os discípulos fossem capazes de testemunhar, de anunciar, de proclamar o Evangelho em todo o mundo, ao menos naquele mundo conhecido da época. E é sobre isso que nós vamos ver. Eu queria, como eu disse, olhar com um pouquinho mais de carinho. Você consegue estirar e colocar de novo para ver se eu consigo mexer aqui? Porque senão a gente vai... Tira o slide, põe de novo, por favor. Isso. Aê, muito obrigado. Bom, vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha para esse texto. Então, em primeiro lugar, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Bom, você deve lembrar que Israel tinha 3 grandes festas que eram celebradas, tinha mais festas, mas 3 delas eram consideradas as 3 grandes festas celebradas anualmente em Israel. Festas que duravam uma semana, festas que mobilizavam toda a nação de Israel, festas que nessa época mobilizavam ainda mais pessoas, não só aqueles que moravam em Israel, mas judeus que moravam em todo o Império Romano se deslocavam a Jerusalém para celebrar uma dessas 3 festas. As festas eram a Páscoa, tabernáculo e Pentecostes. Eram as 3 grandes festas. A Páscoa talvez seja a maior de todas, a mais conhecida de todas, né? Mas a festa dos tabernáculos, que é também uma das grandes festas, e a festa de Pentecostes, que é essa que está aqui, é o Shavuot, né? Bom, essa, como eu disse, ela celebrava como grande festa o início da colheita dos grãos. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio 16. Quando iniciava a colheita dos grãos, essa festa então era celebrada. Todo homem adulto em condições deveria ir a Jerusalém celebrar essas festas. A ideia inicial era que eles fossem celebrar as 3, mas com o tempo os próprios religiosos judeus entenderam que participar de uma das 3 anualmente era o mínimo que um homem adulto deveria oferecer ao Senhor. Ele não só ia celebrar uma festa, ele não ia de mãos vazias, ele ia, ofertava no templo, celebrava no templo a bondade de Deus, o que a festa significasse. Haviam caravanas que se movimentavam por todo Israel. Nós temos nas Escrituras, por exemplo, os salmos de romagem, né, os salmos que eram as canções entoadas durante a peregrinação. Então eles cantavam, iam cantando ao Senhor durante essas viagens que às vezes duravam dias, principalmente numa época em que o transporte não era como nós temos hoje. Bom, Israel, aliás, Jerusalém naquela época deveria ter algo como 25, 26 mil habitantes, segundo as estimativas. Numa festa como essa, a população ultrapassava 100 mil habitantes. Ou seja, ela, no mínimo, era quadruplicada. Ou seja, a cidade ficava muito cheia, a cidade ficava repleta de homens, e basicamente homens judeus que vinham de todos os cantos para celebrar a festa. Os discípulos estavam reunidos juntos, em constante oração, nesse momento. Uma coisa importante, irmãos, é que a festa de Pentecoste ela era celebrada, já falei sobre isso aqui em mensagens passadas, 50 dias depois da Páscoa. Então, da ressurreição do Senhor até esse momento, 50 dias haviam se passado. Estamos numa distância de 50 dias da ressurreição. A unidade desses discípulos em torno das promessas de Deus, ela é desafiadora e motivadora para nós. 50 dias depois da ressurreição, eles passaram, desses 50 dias, 40 dias com o Senhor,
que deu muitas provas incontestáveis de que ele estava vivo, inclusive a ordem que eles não saíssem de Jerusalém. Você deve lembrar que esses homens não eram naturais de Jerusalém, mas eles eram galileus, né? Ou seja, eles eram de uma região ao norte do país, ao norte de Israel, mas permaneceram em Jerusalém até que a promessa se cumprisse. E permaneceram unidos, permaneceram em oração. E só esse olhar já é para nós um desafio, já é para nós uma motivação. Como a igreja primitiva olhava para as promessas de Deus, olhava para aquilo que Deus havia falado, olhava para o que havia sido ministrado sobre ela, com tamanha fé a ponto de permanecerem unidos e permanecerem em oração até que pudessem experimentar aquilo que o Senhor havia prometido. E podemos orar para que o Senhor nos dê essa mesma expectativa, essa mesma esperança, esse mesmo desejo de permanecermos unidos em oração até vermos o cumprimento dessas promessas em nossa vida. O texto continua dizendo, parou de novo aqui, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Olha que interessante aqui, irmãos. Vamos olhar direito para esse texto, porque se lermos de forma superficial, a gente vai compreender ele provavelmente de uma forma equivocada. De repente, e a ideia do de repente ali é a ideia de que eles não estavam ali na expectativa de que acontecesse naquele momento. É claro que eles tinham expectativa de que acontecesse, é claro que eles estavam orando para que acontecesse, mas ocorre num momento como que se nesse momento em especial eles não estivessem na expectativa de que acontecesse. E aí o que acontece? Vem do céu um som, como de um vento muito forte, que enche toda a casa na qual eles estavam assentados. E essa palavra aqui traduzida por assentados é a palavra que se usava para aquele momento em que as pessoas estavam comendo juntas. Né? Naquele momento, naquela época não existia mesas e cadeiras como nós conhecemos. Basicamente eram mesas baixas, onde as pessoas sentavam no chão e em volta dessa mesa para a alimentação. E essa é a ideia do assentados. Ou seja, eles não estavam esperando para aquele momento e eles não estavam nem sequer orando. Eles estavam sentados, assentados ali em comunhão, provavelmente fazendo algum tipo de refeição. Ambos esses detalhes, irmãos, mostram que a descida do Espírito Santo não foi motivada nem produzida por pessoa alguma. E é exatamente por isso que acontece nesse momento, para deixar claro que os discípulos não estavam provocando Deus para fazer isso, como se eles pudessem fazer alguma coisa que levasse Deus, movesse Deus para enviar o Espírito Santo, e eles nem sequer estavam orando para dizer, olha, nossa oração trouxe a descida do Espírito. Não, eles estavam sentados, assentados em comunhão e comendo. Isso deixa muito claro, irmãos, que a descida do Espírito Santo é uma ação soberana e exclusiva de Deus. Muitas vezes nós vemos ensinos de que seja possível que a gente faça alguma coisa para atrair o Espírito Santo. Faça alguma coisa para que o Espírito Santo venha sobre nós. E o que esse texto está mostrando é que o Espírito Santo age de forma soberana, da forma como ele decidiu que agiria. Não por uma provocação dos discípulos, não por uma atração dos discípulos, não como resposta a algo que os discípulos decidiram ou estavam fazendo, mas o Espírito Santo age por uma decisão soberana. Ele é, como Deus, soberano. Ele é Deus soberano. Irmãos, olha que interessante. 3 sinais acontecem aqui na descida do Espírito Santo. Aqui está o primeiro. Qual é o sinal que acontece aqui? Vem do céu um som, como de um vento muito forte. É importante a gente prestar atenção no detalhe. Não é um vento que invadiu a casa, é um som. Que som era esse? É o som de uma ventania. Um som de um vento muito forte. Como se você estivesse na sala da sua casa, e sabe quando dá aquelas ventanias que você ouve, quase que o vento assoviando? É mais ou menos essa ideia, a ideia do som de um vento. Mas não houve um vento. Muitas vezes o Espírito Santo é
ligado por muitas pessoas a esse vento, né? Pessoas até inclusive dizem que é possível que o Espírito Santo seja dado a alguém soprando sobre a pessoa, exatamente por causa dessa passagem que falava como se fosse um vento vindo sobre os discípulos. E não é um vento, é um som. O primeiro sinal é auditivo. Eles ouviram um som muito alto, que parecia um som de um vento muito forte. E esse som tomou a casa toda, todos ouviram. Esse é o primeiro sinal, eles ouvem um som muito forte. O segundo sinal, que vai aparecer no próximo slide, é o seguinte: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Esse é o segundo sinal. Então, o primeiro sinal, eles ouvem um som muito alto. Agora eles veem o que parecia línguas de fogo. E essas línguas então se separam e pousaram sobre cada um deles. Eles viram isso acontecer. Olha que interessante quando a gente olha para isso. Primeiro eles ouvem o som do vento e agora eles veem o que parecia línguas de fogo. Esse segundo sinal, irmãos, ele vai apontar para a purificação que o Espírito Santo produz. O primeiro, ele vai apontar para a soberania do Espírito. Lembra que Jesus fala que o vento sopra onde quer? A ideia ali é a ideia do Espírito Santo. É a ideia de que o Espírito Santo soberanamente age conforme ele deseja. E age sempre dessa forma. O vento vai enfatizar a soberania do Espírito Santo, seu caráter incontrolável. Apesar de algumas pessoas tentarem, é impossível estocar o vento. É impossível também controlar o vento, dominar o vento. Quando ele sopra, ele sopra. E assim é o Espírito Santo, que de maneira sábia e soberana age como lhe apraz. Então, o primeiro sinal é o vento, que aponta para o quê? Aponta para a soberania, para o governo do Espírito Santo. O segundo sinal é visível, são as línguas de fogo, e o fogo aqui vai apontar para a purificação que o Espírito Santo produz, para a santidade que ele promove. O Espírito Santo não é apenas santo, e ele é plenamente santo, como Deus é santo. O Espírito Santo é Deus, ele é plenamente santo. Mas ele não é apenas plenamente santo, ele produz santidade sobre aqueles em quem ele age. E essas línguas de fogo vão apontar exatamente para isso, para essa purificação que o Espírito Santo promove, produz em quem ele age. É claro que também vai apontar para o juízo que virá sobre os que não creem. O batismo com fogo tem esse apontamento também, né, de juízo sobre os que não creem em Cristo. Mas sobre os discípulos, ele vai apontar para a santidade que ele promove, a santidade que ele produz. Então eles estão ali juntos, sentados, provavelmente compartilhando uma refeição, e aí eles ouvem um som como de um vento muito forte, e os seus olhos veem como que línguas de fogo, que se repartem e recaem sobre cada um. E o verso 4 mostra então o terceiro sinal. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O terceiro sinal é o efeito dessas línguas de fogo que pousam, né, sobre cada um deles. Qual é o resultado disso? Eles ficam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os enche. E aí, então, tem o terceiro sinal. Eles começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E aqui é importante a gente pensar sobre o que isso significa. Todos foram capacitados pelo Espírito Santo a falar idiomas que eles não tinham aprendido anteriormente. Que línguas eram essas que eles falaram? A continuação do texto explica. Diz que naquela região, naquele dia, em Jerusalém, haviam homens de diversas regiões do Império Romano. Homens que eram judeus, ou seja, eles vinham de uma linhagem judaica, mas que haviam nascido e que moravam fora de Israel, em localidades que pertenciam ao Império Romano, mas onde outros idiomas eram falados.
Era mais ou menos como se nós olhássemos para a comunidade de brasileiros. Existem brasileiros que nasceram aqui, mas que moram fora. E existem pessoas de descendência brasileira ou de ascendência brasileira que nasceram em outros lugares. E imagina-se então que todos esses brasileiros vêm para o Brasil para uma festa. Aqui seria o carnaval, não encaixa dentro dessa minha ilustração. Mas imaginamos que fosse aqui uma festa como a dos judeus, uma festa ao Senhor. E se eles viessem, muitos desses brasileiros provavelmente não falariam português. Eu não sei se você acompanha a NFL, que é o futebol americano, quase sempre aparece um brasileiro lá. Normalmente o brasileiro é o kicker, é o camarada que chuta a bola para fazer o gol no futebol americano, né, que é o que o brasileiro sabe fazer, chutar uma bola. Né. Então eles vão para fora, vão estudar nos Estados Unidos e lá se tornam kickers. E num dos Super Bowls que aconteceu em anos passados, um brasileiro era o kicker. E a ESPN aqui do Brasil foi entrevistá-lo. E perguntou para ele se poderia entrevistá-lo em português. E ele disse que não dava, porque ele não falava português. Ele era brasileiro. Né? Pais brasileiros, mas morava e estudava nos Estados Unidos e já não falava mais português. É essa a ideia. Só que o texto diz que esses homens ouviram os discípulos falando nas suas próprias línguas. Então, qual é o milagre que aconteceu? O Espírito Santo capacitou esses homens a falarem um idioma que eles nunca tinham estudado, provavelmente nem sequer conheciam esse idioma, de forma que outras pessoas que só falavam esse idioma pudessem compreender. Não houve uma capacitação de quem ouviu sobre a língua original, mas de quem falou. Quem falou foi capacitado a falar uma outra língua. Isso só pode ser o idioma. Porque como é que esses homens entenderiam uma língua se não fosse o idioma que eles falavam? Consegue compreender isso? Se fosse qualquer língua celestial, se fosse qualquer língua angelical, se fosse qualquer língua desconhecida, como esses homens entenderiam? E por que esses homens diriam, como então nós os ouvimos falando em nossa própria língua? É essa a resposta desses homens, nós os estamos ouvindo em nossa própria língua. Então fica claro que o que esses homens falaram eram idiomas, não eram uma série de expressões sem sentido, uma série de palavras sem sentido, mas idiomas coerentes, com gramática, e provavelmente falaram o idioma de forma perfeita, já que capacitados pelo Espírito, tanto que esses homens dizem o seguinte, como então estamos ouvindo eles falarem sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Olha que interessante. O Espírito Santo os capacita. Esse é o terceiro sinal que acontece aqui. Atos 2:8, se o Senhor permitir, semana que vem a gente vai lidar com ele. O importante aqui é que fica muito claro no decorrer do relato de Lucas que o que aconteceu foi uma capacitação sobrenatural para que os discípulos falassem outras línguas, de forma que aqueles que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, por isso que esses homens estavam lá, porque era uma festa em que eles tinham que estar, em que eles foram convocados pelo Senhor a estar. Deuteronômio 16 diz que os homens deveriam ir, não importa onde eles morassem, não importa o que eles estivessem fazendo, não importa a vida que eles levassem, eles deveriam ir a Jerusalém celebrar. Claro que nessa época eles já colocavam algumas limitações, como o homem que tem condição financeira, pelo menos uma festa, mas a convocação mesmo era para estar lá. E os homens judeus deveriam estar lá, acima de 20 anos deveriam estar lá em Jerusalém. E Deus capacita os discípulos para quê? Por que o Senhor fez isso? Para que esses homens pudessem ser evangelizados no idioma que eles falavam. Eles não falavam hebraico, eles não falavam aramaico, que provavelmente era uma língua que alguns dos discípulos falavam perfeitamente. Eles não falavam grego, que talvez fosse a espécie do inglês daquele momento, mas eles falavam seus próprios idiomas. Medos, partos, e aí vários lugares vão ser citados, e vários idiomas diferentes são mencionados ali. São utilizados nesses lugares. Deus então capacita para que esses homens pudessem ser evangelizados, ouvir das grandezas de Deus em seu próprio idioma que eles falavam em sua terra natal. Não eram idiomas celestiais, nem línguas dos anjos, mas idiomas que se utilizavam em outras partes do mundo. Se isso tivesse acontecido hoje,
Talvez o versículo dizia assim: existiam pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Rússia, da Austrália, da Índia, de Moçambique, e todos eles ouviram os discípulos falarem sobre as grandezas de Deus em seus próprios idiomas, porque os discípulos falaram inglês, francês, alemão, vai saber que língua que se fala nesses outros lugares que eu citei aí. E ouviram nos seus próprios idiomas. Foi isso que aconteceu, nada mais que isso. É algo sobrenatural? É. Você imagina, você está numa sala, sentado com outros discípulos, há 50 dias vocês estão orando, há 10 dias vocês estão esperando o cumprimento de uma promessa que o próprio Senhor Jesus fez, vocês viram Jesus subir aos céus, a promessa foi feita ali, aliás, a promessa é feita um pouco antes, né, mas ela é reafirmada ali, que a promessa se cumpriria, e dentro desse momento a gente está ali em comunhão, está todo mundo sentado, e vem um som, a metade dos discípulos devem ter pensado, meu Deus, vai cair tudo aqui. Mas ficou pior, os olhos viram línguas como de fogo, e eles são capacitados a falar, eles não foram tomados por um espírito e se tornaram incontroláveis. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus. Só que quando eles falam naturalmente das grandezas de Deus, isso acontece em outro idioma. Eles não foram tomados de uma forma que eles não podiam controlar. Não era isso. Imagine que você está cantando aqui e no meio de uma canção você resolve dizer, obrigado Jesus, glória a Deus. Só que você fala isso em francês. Porque tem um francês na igreja que nunca ouviu falar das maravilhas de Deus, que não fala português, que sabe lá Deus porque está aqui hoje, e você está falando no idioma dele. Foi isso que aconteceu, num paralelo, de uma forma muito maior, de uma forma muito mais ampla, porque eram pessoas de diversos lugares, eram milhares de pessoas que estavam visitando Jerusalém, provavelmente algo em torno de 70 a 80 mil pessoas estavam visitando Jerusalém, tanto que nós vamos ver de batismo de 3 mil pessoas, de 5 mil pessoas, números enormes, exatamente porque esses homens estavam visitando Jerusalém. Um detalhe, irmãos, talvez isso seja um questionamento, será que se hoje a barreira do idioma impedir que alguém ouça o Evangelho, Deus poderia capacitar uma pessoa a falar em outro idioma? Nós temos muitos relatos. Nós temos relatos de missionários presbiterianos que experimentaram algo assim. E não há nenhuma necessidade de nós impedirmos ou limitarmos ou deixarmos de crer que o que Deus fez aqui no sentido de capacitar alguém a pregar o Evangelho para uma pessoa cujo idioma era uma barreira, que Deus possa quebrar essa barreira de novo. Não há nem por que nós poderíamos pensar que Deus não pode fazer isso. Isso é uma coisa. Você falar que o evento de Pentecoste pode ser repetido é outra coisa. Você consegue entender a diferença? O que é o evento de Pentecoste? O Espírito Santo vindo e enchendo todas essas pessoas. Isso é uma coisa. O falar em línguas é um dos 3 sinais experimentados ou vistos naquele momento, que é uma capacitação para que a barreira linguística fosse quebrada, para que o Evangelho fosse pregado, mas havia uma barreira. Essas pessoas não ouviriam o Evangelho porque nenhum dos discípulos falava o idioma que esses homens falavam. Então, o máximo que aconteceria seria outras pessoas que falassem esses idiomas e ensinariam sobre a lei de Moisés. Era o máximo que aconteceria ali. Mas eles não ouviriam do Evangelho. Então, Deus quebra a barreira linguística, quebra a barreira de idioma para que essas pessoas ouçam. E como é que ele faz isso? Com um milagre que capacita os discípulos a falarem esses idiomas. Não quando eles queriam, mas naquele momento em que eles estão falando sobre as grandezas de Deus e as pessoas começam então a se amontoar ao redor. Para aqueles que têm dúvidas sobre se esse evento pode acontecer de novo, talvez a gente possa responder isso com o seguinte pensamento. Quantos sinais aconteceram? 3. Quando nós vemos pessoas que dizem que esse evento se repete, ou seja, o Espírito desce e capacita, ou enche todo mundo, quantos sinais nós vemos nessa repetição? 1. Só o falar em línguas. Não tem o som, não tem as línguas de fogo. Por que que justamente aquele sinal que pode ser falsificado é o sinal único
para definir isso, e não os outros? Por que nós podemos acreditar que é possível que isso se repita e ignorar que outros 2 sinais estavam juntos, no mesmo momento, fazendo parte da mesma realidade? E nós então jogamos esses fora, porque esses não dá para que ninguém crie, e ficamos com aquele único, que é o falar em línguas, que pode ser falsificado. Não há segurança para nós nisso. É inseguro, é incoerente da nossa parte. Se os outros 2 sinais estivessem juntos em todos os momentos, seria inegável que é possível que esse evento se repita. Mas não é o que aconteceu. Esse evento aconteceu dessa forma porque isso marcou uma espécie de inauguração da igreja, uma espécie de início da era da igreja, o início desse tempo em que nós vivemos a nova aliança em Cristo Jesus. Isso é muito importante da gente entender. Os 3 sinais não estão presentes na realidade daqueles que creem que esse evento pode se repetir. Nós não podemos negar, irmãos, que para sermos testemunhas de Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é isso que nós estamos dizendo. Nenhum de nós aqui seria insano em dizer que nós não precisamos ser cheios do Espírito. É claro que nós precisamos. Essa é a única forma de nós sermos testemunhas de Jesus, cheios do Espírito Santo. Mas isso não ocorre com a repetição desse momento, porque esse momento é único no sentido que inaugura uma espécie de marco que vai estabelecer a igreja que está nascendo. Tanto que nós estamos falando desse texto como o dia em que a igreja oficialmente nasce. Por isso ele não se repete, porque a igreja já existe, já é a igreja. E aí nós vamos ver ao longo do livro de Atos como isso vai se desenvolvendo. Bom, eu quero apresentar, irmãos, 3 aplicações desse texto para poder finalizar esse nosso tempo juntos. A gente falou de algumas aplicações à medida que a gente foi lidando com o texto, mas eu quero separar 3 em especial para que a gente possa olhar para esse texto de uma forma mais clara. A primeira dessas aplicações é a seguinte: há um tempo de Deus para os seus propósitos. Talvez você diga ou pense assim, bom, isso eu sei. Na verdade, a gente sabe, mas às vezes a gente age como se não soubesse. Nós não controlamos, irmãos, o tempo em que Deus age. Nós não controlamos. Nós não controlamos, como o texto mostra, nem sequer podemos estar prontos o tempo todo. Olha que interessante. É irônico, chega a ser irônico que o Espírito Santo tenha escolhido um momento em que eles estavam assentados, ao invés de joelhos orando, e que Lucas relate isso como de repente, ou seja, pegou de surpresa os discípulos. Isso é uma prova de que nós não temos controle algum sobre o tempo de Deus. Nós oramos, nós confiamos, nós nos submetemos, mas é Deus quem escolhe o tempo em que todas as coisas acontecem. É Deus, somente Deus. Nós não podemos apressar o que Deus vai fazer e nós não podemos atrasar o que Deus vai fazer. Nós não podemos atrair o Senhor para que Ele haja em nosso favor e nós não podemos repelir Deus de agir. Deus é quem faz todas essas coisas no seu próprio tempo. O que Ele decidiu e estabeleceu fazer pela igreja, na igreja, através da igreja, Ele fará no tempo dEle. Ele fará usando pessoas, Ele fará com pessoas envolvidas, Ele fará da forma como Ele decidir, mas Ele fará no seu tempo. Não é no nosso tempo. Nós nem sequer podemos estar prontos o tempo todo, na expectativa da promessa que se cumprirá. Deus é o Senhor do tempo. E se nós cremos nisso, irmãos, nós devemos nos submeter à soberania dEle, aguardando que Ele, em sua sabedoria, haja a seu tempo. Um dos grandes ensinos desse texto é que os discípulos nada mais deveriam fazer que não fosse se submeter à soberania de Deus. Se submeter àquilo que o Senhor ordenou. Porque no tempo em que Deus havia estabelecido, aconteceria o que aconteceu. Às vezes nós estamos muito preocupados sobre o quando das coisas. E o quando das coisas provoca os males do nosso século.
Quando nós falamos de depressão e de ansiedade, essas são duas realidades que estão diretamente conectadas ao tempo. Depressão normalmente está conectada a eventos passados. Quase que sempre ela tem uma ligação muito séria com algo que aconteceu. Enquanto a ansiedade está quase sempre conectada, ou sempre conectada, a eventos futuros, com aquilo que acontecerá. Como será? Como vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Como isso vai se desenvolver? E isso provoca a ansiedade. Esses dois grandes males do nosso tempo, e eu não estou querendo aqui reduzi-los somente a uma questão de tempo, mas eu estou querendo dizer que há um elemento vital nos males do nosso tempo, na depressão e na ansiedade, que é como nós encaramos o tempo. E nós podemos lidar de uma forma muito melhor com essas realidades ao nos submetermos ao Senhor, sabendo que Ele é o Senhor do tempo. E que o nosso trabalho não é nos preocupar com o que acontecerá, nem lamentar ou sentir falta do que já aconteceu, mas confiar e obedecer hoje, porque o tempo virá em que o Senhor vai cumprir cada um dos seus propósitos. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é que tudo começa pelo Espírito. Às vezes nós esquecemos isso, irmãos. Às vezes nós esquecemos que qualquer ação de nossa parte, a não ser que nós sejamos revestidos de uma capacitação do Espírito, será uma grande perda de tempo, de dinheiro e de energia. A gente esquece isso. Às vezes nós planejamos muito sobre a nossa vida e esquecemos que tudo começa com uma capacitação do Espírito Santo. É impossível ver o reino de Deus sem que primeiramente o Espírito Santo nos faça nascer de novo. Começa no Espírito. É impossível viver o cristianismo se o Espírito Santo não nos santificar. Começa no Espírito. É impossível servir o Senhor sem que sejamos revestidos de poder do alto. Começa no Espírito. A vida que nós somos chamados para viver, a vida que nós recebemos no novo nascimento, ela não pode ser vivida senão pelo fato de sermos primeiramente revestidos do Espírito Santo. Tudo começa pelo Espírito. O Espírito Santo é o ponto de partida de qualquer realidade que nós podemos viver em Cristo. Se nós ansiamos por viver o cristianismo que está diante de nós, nós precisamos ser cheios do Espírito. Se há um desejo ardente em seu coração de servir ao Senhor, você só pode fazer isso capacitado pelo Espírito. Se há um desejo em que Deus seja glorificado na sua vida, você precisa reconhecer que não há em você capacidade para isso. Isso precisa vir do Espírito Santo. É o Espírito que nos conduz à fé, ao arrependimento. É o Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que guia o nosso caminho. É por isso que Ele habita em nós. Para que habitando em nós Ele possa ser não uma força que nos ajuda, mas que Ele possa ser o nosso Deus que nos conduz. Tudo começa pelo Espírito, irmãos. Há um perigo muito grande numa igreja nova como a nossa, uma igreja de muitas pessoas que vieram de outras experiências religiosas, de nós irmos para um extremo onde nós ignoramos o Espírito Santo de Deus. Isso é um perigo enorme. Todo novo reformado fica sem falar com o Espírito Santo por um tempo. Isso é certeza. Por quê? Porque as suas experiências foram tão intensas e sempre conectadas ao Espírito Santo, e ele percebe que muitas daquelas experiências tiveram um cunho muito mais emocional do que espiritual, tiveram uma motivação que não foi produzida pelo próprio Deus, mas uma motivação produzida pelo próprio movimento, pelo próprio ajuntamento, que as pessoas ficam com medo. Ficam com medo. A pessoa conhece a fé reformada, se ela tem um sonho, ela já acorda dizendo: Senhor, tira esse sonho da minha cabeça, que eu sei que não é do Senhor, que o Senhor não dá sonho para ninguém. O cara já acorda revoltado de manhã, porque o Espírito Santo não pode falar com ele em sonho. Se alguém fala perto dele assim: olha, Deus falou comigo, o cara já olha assim: heresia detectada. A gente fica inimigo do Espírito Santo. A gente pode não reconhecer, mas é isso que a gente fica.
E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Nada nós podemos fazer senão capacitados pelo Espírito Santo. Nada. Nada. Todo o nosso trabalho, sem sermos cheios do Espírito Santo, será apenas um enorme esforço e um gasto de energia, de tempo e de dinheiro. E há um perigo enorme de a gente nem perceber que nós estamos fazendo as coisas pela nossa própria força e não por uma capacitação do Espírito. E nós precisamos buscar a Deus e orar para que o Senhor sempre faça isso em nós. Não nos permita dar um passo senão capacitado pelo Espírito de Deus. Não nos permita sermos enganados pelo nosso coração, que substitui muitas vezes a presença do Espírito pela força que nós temos, pela capacidade que nós temos, pela ideia que nós temos. Tudo começa pelo Espírito, ou será um grande amontoado de tempo e dinheiro perdidos. A terceira aplicação que eu gostaria de fazer é a seguinte: é que o propósito do Espírito Santo em Pentecostes, nesse dia da festa, foi capacitar para testemunhar o Evangelho. A gente não pode esquecer disso. Os discípulos, irmãos, eles não foram feitos poderosos nem especiais. Eles foram feitos testemunhas. A gente esquece disso. Parece que os discípulos estão sendo revestidos de um poder que os tornou especiais, que fez com que eles devessem ser vistos pela igreja como alguém especial. Você já viu que muitas vezes pessoas usam o revestimento com o Espírito como uma espécie de desculpa para que outros o venerem? Os discípulos não foram feitos especiais aqui. Ao contrário, tudo o que acontece aponta para a soberania, aponta para a sabedoria, aponta para o governo de Deus. Eles proclamaram as maravilhas de Deus, eles não proclamaram suas próprias maravilhas. Eles não proclamaram a capacidade sobrenatural que eles tinham de falar em línguas. Eles não proclamaram o milagre que aconteceu dessas línguas virem sobre eles. Lucas relata isso, mas os discípulos em nenhum momento estão falando nada disso para quem está ouvindo, para a multidão que está ouvindo. Sabe o que eles falam? Eles falam sobre as maravilhas de Deus. Espírito Santo, que não capacita o crente a ser testemunha, mas o faz arrogante, falador daquilo que ele é, ou capacidade que ele recebeu, provavelmente não é santo. Porque o Espírito Santo, o que ele faria se não exaltar Deus Pai, se não exaltar a obra do Filho? Todo o propósito do que o Espírito Santo está fazendo é capacitar os crentes para que as pessoas soubessem o quê? Quem é Cristo. O que Deus fez para salvar o povo enviando Cristo. É muito importante a gente olhar para isso, irmãos. Eles proclamam as maravilhas de Deus nas línguas dos estrangeiros que estavam lá. O Espírito Santo exalta a Cristo e ao Pai. Não aquele que ele enche. O Espírito Santo aqui não está exaltando aquele que foi cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está exaltando aquele que o enviou. Aquele que o concedeu à igreja. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é um prêmio. Ser cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade. Não é um prêmio que me torna especial, digno de devoção, digno de algum tipo de reconhecimento, ou digno de algum tipo de tratamento diferenciado. É uma responsabilidade, porque a partir do momento que alguém é cheio do Espírito Santo, a sua responsabilidade é ser testemunha, falar das maravilhas de Deus. Não há outro ministério para o cheio do Espírito Santo, senão proclamar quem Deus é e a obra que Ele realizou em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não me torna especial, mas me torna encarregado, enviado a servir a Deus. Você quer olhar para alguém que se diz cheio do Espírito Santo e ter certeza se ele é ou não? Olhe para o serviço que ele presta. Porque é impossível que alguém que foi cheio do Espírito Santo não tenha alegria, desejo e vontade, mais do que isso, não tenha disposição para servir a Deus.
Alguém que busca ser servido, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque alguém cheio do Espírito Santo serve. É aquele que se entrega como testemunha. E eu já falei sobre isso aqui, irmãos, eu queria frisar isso mais uma vez. A palavra testemunha aqui, ele não vai ter a ideia daquele que fala apenas. Não é assim, você conhece Cristo? Cristo é bom. Não é só isso. A ideia de testemunhar é a ideia de alguém que tem tanta convicção sobre o que aconteceu, por ter visto e experimentado aquilo que ele está testemunhando, que enfrentaria até a morte, sem negar o que está testemunhando. A ideia de ser testemunha é a ideia de que absolutamente nada vai me fazer parar naquilo que eu fui capacitado para fazer. Pregar o Evangelho. Nada. Não serão leis, não serão perseguições, não serão mortes ao meu redor. Os discípulos provam isso. Os discípulos provam, Tiago é morto à espada. Os discípulos são presos e açoitados diversas vezes. Eles são proibidos de falar, e em nenhum desses momentos eles param. Mesmo sob a ameaça de morte. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo os havia capacitado a serem testemunhas. Então não há capacitação do Espírito Santo sobre a vida de alguém que não está disposto a proclamar o reino de Deus acima, ou valorizando isso mais do que a sua própria vida. É claro que para nós talvez seja difícil de olharmos para esse quadro, porque não é o nosso quadro, pelo menos não ainda. Qualquer perseguição que a gente fale é uma coisa tão ínfima, que chamar isso de perseguição é uma afronta aos nossos irmãos que morreram pelo Evangelho. É humilhação para eles. Dizer, uma determinada lei deseja impedir tal coisa de acontecer. Sim, é claro que deve ser lutada contra a lei, é claro que isso é uma coisa que pode fazer mal para a igreja, mas não é nada comparado ao que esses homens enfrentaram. O não negar Cristo para esses homens significava provavelmente ser jogado numa arena para enfrentar um animal selvagem. Ou, como Nero fez, amarrar esses homens a postes e transformá-los em tochas humanas para iluminar a cidade. Em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, aquele texto que a gente gosta tanto, lê esse texto direito para ver se você gosta. Vai falar de homens cerrados ao meio, homens que foram arrastados e a sua pele arrancada, ficaram em carne viva, morreram decapitados, a espada. Isso era ser testemunha. Para nós é difícil entender isso, porque não é a nossa realidade política, não é a nossa realidade religiosa, realidade do nosso país. Mas, irmãos, cheio do Espírito Santo, para qualquer outra coisa que não seja servir a Deus e a sua igreja, é apenas conversa. É apenas a busca por manipular pessoas. Então, eu sou cheio, você deve se submeter ao que eu falo. Eu sou cheio, você deve acreditar no que eu falo, você deve seguir o que eu falo, você deve fazer o que eu digo. Biblicamente, ser cheio do Espírito Santo me coloca numa posição que nem a minha vida é tão preciosa quanto a missão que eu recebi ao ser capacitado pelo Espírito. Olhar para o derramamento do Espírito Santo dessa forma é libertador para nós, irmãos. Porque não nos torna pessoas especiais, mas nos torna capazes de proclamar as maravilhas de Deus. Deus realizou o milagre das línguas aqui. E talvez não seja o nosso caso. Provavelmente não será, provavelmente a gente nunca precise de um milagre como esse. Mas isso não muda o fato de que o milagre só aconteceu porque havia uma barreira. E isso não é o importante. O importante é que o Espírito veio para que eles fossem capazes de anunciar as maravilhas de Deus. Eles não foram cheios para falar em línguas. Eles foram cheios para testemunhar. E eles falaram em línguas porque havia uma barreira cultural, linguística, que Deus quebrou com esse milagre que Ele faz na vida dos discípulos. Talvez você tenha ouvido, eu ouvi durante muito tempo, que o verdadeiro crente, ele é batizado no Espírito Santo. E se você não fala em outras línguas, você não é verdadeiro crente. Mas quando nós olhamos para esse texto,
nós percebemos que isso não faz parte daquilo que está diante dos primeiros discípulos. E não precisa ser uma preocupação nossa. A nossa preocupação tem que ser a seguinte: se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando em você. E se você é cheio desse Espírito Santo, você tem uma missão: proclamar o Evangelho de Cristo. Então, ao invés de se preocupar sobre qual língua você fala, se você não fala, que tal se nós nos preocupássemos com a missão que nós recebemos com o Espírito Santo sobre nós? E parássemos de perder tempo com essa discussão e começássemos a proclamar as maravilhas de Deus a todos aqueles que Deus coloca diante de nós. Ia ser fabuloso, ia ser maravilhoso. Talvez nós experimentássemos outras coisas que esses discípulos viram, como homens perguntando: o que nós fazemos agora? Essa mensagem está cortando o meu coração, essa mensagem está confrontando o meu pecado, e agora o que eu faço? Isso seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Eu trocaria qualquer língua do mundo que eu pudesse falar por ver um homem desesperado por Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que nós creiamos sim no Espírito Santo e creiamos sim na necessidade de sermos cheios do Espírito, mas creiamos também que a razão de sermos cheios é para que nós possamos proclamar as maravilhas de Deus, para que pessoas possam ser regeneradas pelo próprio Espírito e se tornem filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos.